Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas irmãs, amigos que têm nos acompanhado no trabalho do Fé Reformada. Nós temos o objetivo, segundo a graça do bom Deus, de anunciar o Evangelho com fidelidade. E nós queremos, desde já, retomar o nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos fazendo estudo na Confissão de Fé de Westminster. E eu gostaria de dar continuidade hoje falando da pergunta 2. Nós trabalhamos a pergunta 1, né? Qual o fim supremo e principal do homem? Por que o homem existe? Qual a existência do homem? Por que eu existo? Porque eu existo, nós existimos para a glória de Deus. Deus fez o homem para que o homem viesse a glorificar. Mas o que acontece? Deus coloca o homem no jardim do Éden, né, para obedecer a Deus. E o que acontece? O homem cai em pecado, e aí cai em transgressão, e como Adão era o tronco representativo de toda a humanidade, os reformados, os teólogos, chamam de pais federativos, ou seja, aqueles que nos representou, né? Nos representou lá no Jardim do Éden, estava representando toda a humanidade. Então, de sorte que se ele obedecesse, a consequência da sua obediência a Deus traria, acarretaria para a humanidade os benefícios da sua obediência. Mas o homem cai, o homem quebra o mandamento do Senhor, o homem desobedece a Deus. E por conta disso, Deus tinha dito para ele: Adão, não coma do fruto proibido, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Né? Então o que acontece? O homem come do fruto. E aí o que acontece? O homem perde a comunhão com Deus. O homem perde a comunhão, o homem perde a intimidade que ele tinha antes, tão abençoada, tão agradável. Na viração do dia, Deus vinha para poder conversar com o homem, e o homem tinha essa comunhão com o Pai, tinha comunhão com o seu Criador, tinha essa intimidade com Deus. Mas por conta do pecado, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte passa para todos os homens. Por isso que todos pecaram, ainda que estes não viessem a cometer da mesma natureza que Adão havia pecado. Mas todos nós somos pecadores, né? Diz a palavra de Deus em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que ainda em Gênesis capítulo 3, versos 15, ele anuncia o seu Filho, ele anuncia o Messias, ele anuncia o ungido de Deus, o Salvador, Jesus, aquele que viria destruir, né, Satanás e esmagar com um golpe mortal na cabeça da serpente e a libertar um povo da escravidão, da morte, né, do poder da morte, da escravidão do pecado e da condenação eterna. Então Cristo veio, morre, realiza esta obra maravilhosa na cruz do Calvário, e aí concede ao homem novamente a condição de ele estar em comunhão plena com Deus. Essa comunhão plena com Deus, essa comunhão não diz respeito mais às obras, não, de maneira alguma, diz respeito a ele crer no Filho de Deus, crer em Jesus. Então saiba, se você crê no Filho de Deus, se você crê em Jesus, o Pai Celestial o recebe como filho, não mais como sua criatura, mas recebe como filho adotivo em Cristo. Então, a pergunta 1 diz: qual o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então este é o objetivo da nossa existência, da existência do homem. Então o homem em Cristo, ele ganha novamente a oportunidade de ter de Deus a graça dos seus olhos, né? O olhar de graça de Deus é voltado agora por conta de Cristo. Jesus é o mediador único. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. De sorte que Jesus é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, se você crê em Jesus, você é automaticamente justificado completamente, perfeitamente de seus pecados. Deus agora não lhe considera pecador, mas lhe considera santo em Cristo, como se nunca tivesse pecado. Então, aí Deus em Cristo restaura esse princípio que desde a criação ele fez o homem para a sua glória. Então saiba,
Você foi criado para a glória de Deus. O homem tem muitos fins na vida, o homem tem muitos objetivos na vida, mas um deles supera e é superior, é supremo e está em glorificar Deus. Você nasceu com esse propósito glorioso, nobre, honroso, de glorificar o seu Criador, de enaltecer o seu Criador, de adorar o seu Criador. João 4:24 diz que o Pai procura tais adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Olha, você pode ser um adorador de Deus, ou você pode ser uma adoradora de Deus. Tem muitas ovelhas de Cristo espalhadas, e por isso ele vem anunciando o Evangelho da graça, para que a sua ovelha ouça a voz dele, pelo Evangelho, e pelo Evangelho você venha a Cristo, e por Cristo você seja selado com o Espírito Santo. Então o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus, mas a segunda parte é desfrutar de vida eterna. Ora, Deus fez o homem para viver com ele, né? Satanás tentou, né, abarcar, atrapalhar, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Os desígnios do Senhor não podem ser frustrados. Então, Deus preparou uma morada para o seu povo. Então, no fim da fé, né, no fim da carreira cristã, né, o homem gozará de vida eterna. Mas a segunda pergunta, nós temos aqui a segunda pergunta: de onde se infere, de onde se deduz que existe um Deus? De onde se infere e de onde se deduz que existe um Deus? A resposta é: a própria luz da natureza no espírito do homem, e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só sua palavra e o seu espírito o revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a salvação. Nós temos essa resposta e esta confirmação em Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, de onde se infere que existe um Deus? De onde se deduz que existe um Criador? Pela natureza. Deus revela o seu poder, a sua divindade, né? Através da sua criação geral, através da natureza, através dos céus, através da floresta, através de toda a sua criação, né? E isso revela ao homem, né, que existe um Deus. E por essas coisas reveladas, o homem por si já é indesculpável dizer: não creio em Deus. Deus nos deu prova da sua existência. O mundo não é produto do acaso, o mundo não é produto do Big Bang, a explosão cósmica, né? da teoria do evolucionismo, dos darwinistas, né? Charles Darwin. Não, Deus criou, Deus formou, e através da natureza os homens são inexcusáveis. Então, mas ainda assim, é preciso que Deus revele ao homem de maneira especial, porque essas coisas criadas, né, a própria luz na natureza do homem, ou seja, Deus colocou no homem uma lei gravada no seu coração que lhe dá o senso, a consciência de que existe um Criador, de que existe um ser maior, de que existe um ser supremo. Essa voz da consciência, esse senso, esse discernimento, é Deus que colocou no homem, é a lei gravada no coração do homem. Mas ainda assim, estas coisas não são suficientes para dar ao homem aquele conhecimento para a salvação. E como é que Deus faz isso? Deus faz através da sua palavra e de seu espírito. Veja, Deus revela pela sua palavra e pelo seu espírito. Se nós abrirmos 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15, nós encontraremos o seguinte: e que desde a tua mocidade
Paulo falando a Timóteo, sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir o homem em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou instruído para toda boa obra. Ainda que Deus revele o seu poder, a sua divindade, através da sua criação, através da revelação geral, essa revelação não é suficiente para dar ao homem aquele conhecimento, né, que diz respeito à salvação da sua alma. Então, onde adquirimos o conhecimento para a salvação da nossa alma? Através da Escritura. A palavra fala que desde a tua meninice, disse Paulo, sabe as sagradas letras, a Bíblia Sagrada, que ela pode tornar você sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então veja, é através da Escritura que o homem tem o conhecimento para a salvação. A natureza aponta acerca de um Criador, e o Criador se revela ao homem através da natureza geral, mas Deus se revela através do seu Filho, Jesus Cristo, revelado na Escritura. Jesus, em João 5,39 diz, examinai a Escritura, porque vós julgastes nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, é através da Escritura, é através de Jesus Cristo, que o homem tem o conhecimento mais especial de Deus, né? E essa Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para educar, para corrigir, para instruir o homem na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que maravilha! Então essa é a segunda pergunta, de onde se infere que há um Deus? Através da natureza, através da criação, né? Através da própria existência do homem. Mas só que essa revelação geral não é suficiente para dar ao homem aquele conhecimento necessário à vida eterna, à salvação da sua alma. Ou seja, Deus tem o quê? A sua palavra, né? E o seu Espírito, né? Para revelar ao homem de maneira eficaz aos homens a sua salvação. Então a palavra de Deus e o Espírito Santo é derramado no homem para que o homem creia na Bíblia, para que o homem saiba que Jesus é o Salvador. Somente o Espírito Santo pode revelar ao homem o caminho da salvação. O Espírito Santo aponta para o caminho da salvação. Então veja, a segunda pergunta é, de onde se infere que existe um Deus? Através da revelação geral, através da natureza, através, né, do lindo mar, né, quando nós ficamos encantados quando olhamos para o mar, para a natureza, pelo cantar dos pássaros, né, a própria existência do homem. O homem é criado segundo a imagem e a semelhança de Deus, mas só que isso não dá ao homem o conhecimento necessário e eficaz para a sua salvação, a não ser a palavra de Deus, que é divinamente inspirada. A palavra é divinamente inspirada, e o Espírito Santo pode, né, revelar ao homem o caminho que é Jesus. Que você creia na palavra de Deus, que você veja Jesus, né? A palavra de Deus fala que Jesus é a porta, se alguém entrar por ele, entrará, sairá e achará pastagens. Então, de onde se infere que é um Deus? Através da revelação geral. Mas essa revelação geral não dá ao homem o conhecimento necessário para a salvação. E onde encontramos o conhecimento necessário de maneira eficaz e de maneira perfeita? Através da Escritura Sagrada, que o Espírito Santo revela ao homem. Que Deus te abençoe, que você leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus, e você obterá o conhecimento da vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.